Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, se você não me conhece, meu nome é Tom Carvalho e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo com um assunto que é um pouco mais complexo, é um assunto mais delicado e pesado, mas não deixa de ser um assunto importantíssimo, tanto para alunos que estão já no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, principalmente para aquela parte da matéria que está ligada à área de história, mas também para outras áreas, né? Até se você é um estudante da parte superior, que está fazendo a licenciatura nessa área, né? Eu não faço licenciatura, estou estudando para ser um professor de história em si, mas eu adoro muito estudar, né, pesquisar e aprender cada vez mais tudo que esteja ligado à história da cultura e de tudo o que já aconteceu na decorrência, né, na evolução do nosso mundo, vamos dizer assim. Eu gosto muito de explorar e conhecer mais. E esse é um dos temas que eu vim trazer que eu gosto bastante, porque foi um dos temas que inspirou vários livros, e desses livros vieram filmes que me cativaram muito. E qual seria o tema então? Seria tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Os livros que se tornaram até filmes que são bem impactantes. Um deles eu não li, mas eu sei que ele é muito bom e eu estou esperando o meu chegar, porque eu já comprei, porque eu quero muito ler para poder conhecer mais. É O Menino do Pijama Listrado, que se tornou filme também, quando eu era uma criança. E o outro livro que eu li na adolescência, vou até reler, né, porque já faz tempo, eu esqueci, mas depois saiu o filme, em 2013, que é A Menina que Roubava Livros. Mas tem também mais um livro aí no meio, que é do mesmo autor que escreveu O Menino do Pijama Listrado, que se chama O Menino do Alto da Montanha. São 3 obras literárias, 2 são escritos pelo mesmo autor, um não é. Que seria o livro A Menina que Roubava Livros. Esse autor não é o mesmo que escreveu O Menino do Pijama Listrado e O Menino no Alto da Montanha. Mas esse é um tema que sempre me emocionou bastante, me prendeu bastante, porque na minha visão, e eu acredito que na visão de muitas outras pessoas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi a era do nazismo e dessa parte do Holocausto, foi a época mais cheia de sofrimento e crueldade que o nosso planeta, né, já viveu, que o mundo já passou. A Alemanha em si, no caso, né, com aquele lixo de pensamentos que Hitler colocou na cabeça de todo mundo. Só que muitos, sabendo que o que Hitler foi, ou o que apenas, né, ele mandou fazer, pessoas não conhecem mesmo de onde é que Hitler tirou essas teorias tão bizarras e por que todo mundo ia na onda dele. E esse é o vídeo com esse propósito que eu trouxe. É um vídeo onde eu estou explicando o que seria de fato o nazismo, quando ele surgiu, por que que Hitler pensava dessa maneira, por que que as pessoas foram na onda dele e o que foi o Holocausto. Então eu espero que vocês gostem do meu vídeo, deixa o like para vocês poderem me ajudar e ajudar o canal, porque como eu disse, é um assunto bem sério, delicado, mas muito gostoso para quem gosta dessa área de estudar a história do nosso mundo, né, e tudo mais, de aprender sempre o que já aconteceu por aí, né. E agora, se você também não for inscrito, se inscreva no canal que vai ser ótimo para mim. Então, sem mais delongas, vem comigo conhecer o que se passava na cabeça de um homem como aquele e por que tantas pessoas foram indo em sequência aí como uma fila, completamente, vamos dizer assim, manipulados, porque ele fez uma lavagem mental na cabeça de tantas pessoas. Ele foi um homem cruel. Vem comigo aprender. Eu posso dizer que a mente de Hitler era muito paranoica, o que lhe fez criar pensamentos e também muitas mentiras para tentar conseguir manipular a sua terra e a sua nação por muito tempo. A questão é que muitas pessoas não entendem, mas devem saber que esse ódio profundo que Adolf Hitler sentia pelos judeus
teve as suas raízes em diversas influências que vieram ao longo da sua vida, desempenhando aquele papel que foi muito essencial na formação das suas opiniões antissemitas e, infelizmente, naquela execução do Holocausto, que foi um dos períodos mais sombrios da história, como eu mencionei no início do vídeo. Um dos principais fatores que fizeram parte do antissemitismo de Adolf Hitler foi o clima predominante de antissemitismo na Europa no final do século XIX e no início do século XX. Isso porque nessa época era muito comum atribuir aos judeus a culpa total pelos problemas sociais e econômicos, e essa era uma mentalidade que Hitler absorveu e que se alinhava com as suas próprias queixas pessoais. Entenda que a cidade de Viena, na Áustria, foi aquela que desempenhou um papel bem crucial no desenvolvimento da visão de mundo do próprio Hitler. Isso porque durante o tempo em que ele viveu lá, ele foi exposto a uma população judaica que poderia ser considerada bem substancial e também a aqueles debates políticos que eram muito frequentes. Então, nesse ambiente, ele encontrou figuras políticas como Karl Lueger, que era o prefeito de Viena, e Georg Ritter, que era um nacionalista austríaco que promoviam ideias antissemitas. E essas experiências de Hitler durante a Primeira Guerra Mundial também contribuíram para o seu ódio, pois como soldado alemão, ele testemunhou aquela derrota que foi devastadora da Alemanha e absorveu aquela crença amplamente difundida do que ele chamava de punhal nas costas, que era aquilo que atribuía aos judeus e comunistas a responsabilidade pela derrota do país. Ou seja, ele inventou uma mentira que culpava os judeus e os comunistas por terem perdido a guerra. O problema é que essa crença alimentou mais ainda o antissemitismo de Hitler. Além disso, eventos da sua infância desempenharam um papel nessa formação das suas opiniões antissemitas, como a morte do seu irmão mais novo, que se chamava Edmund, que afetou profundamente o seu subconsciente. Isso porque ele culpou totalmente o médico judeu de Edmund, tornando ele um alvo do seu ressentimento. Ele achava que porque o médico não conseguiu salvar o seu irmão, a culpa era dele, e ele era judeu. Além disso, passando pelas dificuldades financeiras com a sua família, ele ficava muito ressentido ao ver aquelas pessoas que pareciam ser muito melhores, na parte financeira do que ele, como os comerciantes e os lojistas, que eram o quê? Judeus. Hitler também leu um livro judeu chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro específico descrevia um suposto plano judaico para a dominação global, e isso fez com que Hitler pensasse que os judeus iriam mesmo dominar todo o universo. E aí, com aquele ódio e insegurança, ele foi fortalecendo ainda mais as suas crenças preconceituosas. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler serviu como soldado e testemunhou as brutalidades e as consequências devastadoras do conflito. Essa experiência deixou ele amargurado e em busca de um bode expiatório. O que seria um bode expiatório? Um culpado, por conta dessa derrota alemã. Então, muitos alemães, incluindo o próprio Hitler, acreditavam que traições internas haviam levado a essa derrota, e esse sentimento alimentou as suas futuras visões antissemitas. Um evento crucial que se destacou foi a assinatura daquele Tratado de Versalhes que aconteceu em 1919. Esse tratado aí impôs pesadas reparações financeiras e perdas territoriais à Alemanha, deixando ela com aquelas dificuldades econômicas e com profundos sentimentos de humilhação. E o que isso fez? Fez com que Hitler e outros nacionalistas considerassem isso um tipo de punição muito injusta, e aí eles passaram a culpar quem? Os judeus, afirmando que eles eram aqueles líderes políticos e empresários que eram os responsáveis pelo sofrimento alemão.
Nessa época, então, os judeus começaram a ser perseguidos como se tivessem alguma influência significativa nessas finanças aí. Na mídia e na política, eles se tornaram um bode expiatório. Além disso, várias teorias da conspiração circulavam na época, alimentando ainda mais o ódio contra os judeus. Aquele mito que eu mencionei da facada nas costas ali culpava os judeus e comunistas pela traição do Império Alemão, levando a sua derrota na guerra. Essa falsa ideia conectava totalmente os judeus à Revolução Russa e também aos movimentos comunistas, que eram vistos como um tipo de ameaça à estabilidade de identidade nacional da Alemanha. Um dos fatores centrais que também desempenhou um papel bem significativo na origem desse ódio de Hitler em relação aos judeus foi aquele impacto do Tratado de Versalhes, que foi esse acordo que eu falei para vocês que aconteceu em 1919 e que marcou o quê? O fim da Primeira Guerra Mundial. Isso porque esse tratado impôs duras sanções à Alemanha, incluindo até a perda de território, uma redução substancial das forças militares e aquela obrigação de efetuar os pagamentos de reparação em relação aos países que foram aliados. Isso fez com que Hitler visse essas imposições como uma grave humilhação para o povo alemão, e aí ele começou a acreditar que os termos do tratado eram excessivamente severos e deixavam a Alemanha empobrecida e totalmente enfraquecida. Então, o que esse sentimento gerou nele? Um sentimento de injustiça que foi alimentando as suas ideias e motivações posteriores. E ele continuou culpando quem? Os judeus por tudo que vinha acontecendo na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Era sempre os judeus ou os comunistas. Isso fez com que muitos cidadãos alemães passassem a considerar os judeus como os principais responsáveis pelos problemas enfrentados pelo país. Ele falou tanto disso que muitas pessoas começaram a cair na dele, foram na onda. E isso resultou e amplificou essas ideias e levou tudo a ficar ainda pior, chegando ao maldito nazismo e holocausto. Mas então, o que foi de fato esse nazismo aí? Bem, para ser mais direto, eu posso dizer que o nazismo foi aquela ideologia baseada nesse ódio, nessa exclusão e nessa violência que utilizou o medo e também a manipulação para chegar ao quê? Ao poder. O seu legado serve como um tipo de alerta histórico sobre os perigos do extremismo, do racismo e do autoritarismo. Estudar o nazismo é fundamental para poder compreender toda aquela importância da democracia, da diversidade e do respeito aos direitos humanos, garantindo que aquelas atrocidades semelhantes jamais se repitam. E o que foi esse tão temido Holocausto? O Holocausto, pessoal, foi aquele genocídio sistemático e planejado cometido pelo regime nazista da Alemanha entre 1933 e 1945, e ele durou durante a Segunda Guerra Mundial, e isso resultou no assassinato de cerca de 6 milhões de judeus, meu povo, além de milhões de outras vítimas que eram consideradas indesejáveis por aquela ridícula e louca ideologia nazista. É um dos maiores crimes contra a humanidade que já foram registrados. Olha, para que você possa entender como esse nome significa crueldade mesmo, a palavra holocausto vem do grego holocaustos, que significa totalmente queimado, e o termo passou a ser usado para descrever o extermínio em massa promovido pelos nazistas. Isso porque os judeus costumavam usar também o termo Shoah, em hebraico, que significa catástrofe ou destruição. Ah, outro detalhe, vale lembrar também que embora os judeus eles tenham sido o principal alvo dessa crueldade aqui, o Holocausto também vitimou outros grupos que também foram perseguidos pelo nazismo, como os ciganos, as pessoas com deficiência física e mental também foram perseguidas, os homossexuais, os prisioneiros políticos, que seriam os comunistas, como eu disse antes, os socialistas e os opositores. Também foram perseguidos os testemunhas de Jeová, os negros e também os eslavos, especialmente poloneses e soviéticos.
Saiba que esses grupos eram considerados inferiores, perigosos ou inúteis, segundo essa ideologia nazista. Hitler acreditava que essas pessoas não deveriam nem se misturar com as outras, aquelas que seriam chamadas de nazistas. Ele dizia isso porque ele acreditava que grupos de pessoas que em sua visão eram tão inúteis assim, poderiam até transmitir as suas bactérias, sua sujeira e a sua podridão para as pessoas do seu tipo, ou melhor dizendo, do seu partido. Ou seja, todo mundo que era nazista e do lado dele eram os melhores. Ele realmente foi um homem maligno e cruel, meu povo, com ódio e muito rancor em seu coração. E isso se ele tivesse um coração, né? O que eu acho que ele nem sabia o que de fato era. Mas essa é a verdade de quem foi Adolf Hitler, de como ele começou a planejar e a pensar tudo a respeito disso, do porquê as pessoas seguiram ele, o que foi o nazismo e o que foi o tão temido e terrível Holocausto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe o que fazer, né? Deixa o like para me ajudar e ajudar o canal. Se inscreva se você não for inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você já conhecia bastante desse assunto, fique à vontade para comentar também, trazendo alguma informação que talvez eu tenha esquecido de deixar aqui no vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!